Doutor Caio, você pode explicar pra gente o que é bexiga neurogênica? Bexiga neurogênica? Então, na verdade, bexiga neurogênica é um termo considerado como incorreto, mas é um termo que foi consagrado pelo uso com o decorrer dos anos. Ele dá a falsa sensação de que o problema primário é um problema relacionado ao funcionamento da bexiga, quando não é isso que acontece. A gente chama de bexiga neurogênica qualquer sintoma ou alteração funcional do trato urinário causado primariamente por um problema neurológico, ou seja, uma disfunção da bexiga secundária a uma doença neurológica, independentemente da causa ou do tipo de doença que esse paciente pode ter. Então, dito isso, a gente consegue perceber que é um termo único, utilizado para situações que podem ser potencialmente muito diferentes, dependendo da causa base e da situação do paciente como um todo. E como que pode afetar a continência urinária na pessoa? Então, na verdade, assim, a bexiga ela é um órgão que parece desenvolver ou parece efetuar uma ação muito simples, mas que do ponto de vista de controle neurológico é muito complexo. De uma maneira geral, a bexiga ela tem duas funções básicas. Uma função é a função de armazenamento da urina, e isso acontece a grande parte do dia. Nós aqui estamos com a bexiga na fase de armazenamento, onde ela basicamente começa a acumular a urina que é produzida pelo organismo. Para que isso aconteça, você tem que ter um mecanismo de continência. A gente consegue ver isso mais ou menos aqui nessa figura. Você tem um mecanismo de continência que ele fica contraindo, impedindo que essa urina saia pela uretra, e a bexiga ela vai armazenar a urina que vai sendo formada pelo organismo de maneira progressiva. Como uma bexiga, realmente, essa bexiga de encher, ela vai se expandindo e mantendo esse armazenamento com pressões sempre baixas. Em relação à fase de esvaziamento, que é aquela fase quando a gente vai no banheiro e é socialmente adequado, você tem o inverso, você tem um relaxamento dessa função uretral, desse mecanismo de continência, e você tem uma contração da bexiga que tem que ser obrigatoriamente voluntária e desencadeada pela pessoa de uma maneira geral. Bom, para que isso possa acontecer, você tem o envolvimento e a participação de vários elementos do neuroeixo, do sistema neurológico, para que você possa fazer com que a bexiga desempenhe essas funções de uma maneira adequada. Tá? E o neuroeixo ele começa no córtex cerebral, então aqui no cérebro, e depende da transmissão de informações desde o córtex até o órgão efetor, através de inúmeros segmentos e de inúmeros nervos que vão levar essas informações do cérebro até a bexiga de uma maneira terminal. E tanto a fase de armazenamento quanto a fase de esvaziamento, ela pode ser prejudicada em situações onde você tem doenças neurológicas primárias que acometem as regiões ou os nervos envolvidos nesse controle, e pelo prejuízo dessas regiões você vai acabar tendo secundariamente um efeito relacionado ao quadro urinário, ao sintoma urinário que o paciente pode referir. Então, de uma maneira geral, o descontrole neurológico vai acabar afetando a capacidade que a bexiga tem de armazenar ou de esvaziar a urina de maneira adequada. E quais são as causas para se ter bexiga neurogênica? Então, de uma maneira geral, como eu disse, qualquer problema neurológico pode levar a esse tipo de situação. A pessoa não nasce com isso, ela adquire? Então, a pessoa ela pode nascer com isso se ela nascer com um problema neurológico primário que vai afetar as vias envolvidas no reflexo da micção. Então, a bexiga neurogênica ela pode ser congênita, mas não primariamente, secundariamente é uma doença de base, e a mielomeningocele, que é um problema de fechamento da coluna ou do tubo neural, é a causa mais frequente de incontinência urinária ou de bexiga neurogênica na infância, e sob esse prisma você pode considerar essa situação como uma doença congênita ou ela pode ser adquirida. Por exemplo, um paciente que ele tem um derrame durante a vida e tem um comprometimento do córtex cerebral, ele pode desenvolver, ou normalmente desenvolve, sintomas urinários associados a um evento neurológico primário. Então esse paciente ele pode desenvolver um quadro de bexiga neurogênica. Um paciente que sofre um acidente e tem uma lesão medular, vira um cadeirante, fica um paraplégico ou um tetraplégico. Esse paciente desenvolve uma bexiga neurogênica secundária ao comprometimento
dos nervos envolvidos naquela transmissão de informações que modulam o reflexo miccional como um todo. Um paciente que é diabético pode desenvolver uma bexiga neurogênica se ele tiver um diabetes de longa data e mal controlado. A partir do momento que o diabetes ele acaba interferindo no funcionamento desses nervos, que são nervos periféricos pélvicos, que levam a informação do sistema nervoso até a bexiga. Então a gente consegue perceber com essas informações que é um quadro absolutamente variável, multifatorial, depende de... Você tem que avaliar cada indivíduo e cada condição de saúde especificamente para poder definir o que fazer e qual o prognóstico. Só que dentro desses diagnósticos, isso é importante a gente dizer, é que existem diagnósticos médicos ou neurológicos que envolvem prognósticos diferentes em relação à evolução e o manejo dessa condição. De uma maneira geral, a gente tem um centro de controle que fica ao nível do pescoço aqui, uma região que chama ponte, e esse centro de controle é o centro que liga e desliga a fase de armazenamento e de esvaziamento. É esse centro que vai dizer para a bexiga se ela tem que contrair e relaxar a uretra, ou se ela vai ter que relaxar e contrair o mecanismo de continência. Então, basicamente, se você tem uma lesão neurológica que acomete acima da ponte, então essa ligação de controle está preservada, você tem pacientes que, na sua grande maioria, eles têm o potencial de desenvolver sintomas urinários, mas são sintomas urinários com impacto primordialmente relacionados à qualidade de vida. Então são pacientes que podem desenvolver bexiga hiperativa, de etiologia neurogênica, mas que tem um prognóstico urológico bom, ou seja, a bexiga, apesar de não funcionar de maneira adequada, ela de uma maneira geral ela consegue armazenar a urina numa pressão baixa e esvaziar de maneira suficiente para que o paciente não tenha complicações urológicas, né? Infecção urinária, perda de função renal ou destruição da bexiga a médio e longo prazo. Determinadas doenças neurológicas que acometem sobretudo a medula e os nervos periféricos abaixo da ponte, elas têm de uma maneira geral um prognóstico urológico bastante significativo ou significativamente ruim, e esses pacientes precisam ser acompanhados de uma maneira mais cuidadosa, porque a bexiga desses indivíduos, independentemente de esvaziarem ou não, elas têm um prognóstico ruim em relação ao trato urinário superior, aos rins e à bexiga a médio e longo prazo. Por quê? Porque quando você perde essa comunicação abaixo da ponte, você acaba tendo uma bexiga que perde a capacidade de identificar o momento de desligar, a fase de armazenamento ou a fase de esvaziamento. Então ela começa a reter urina, ou ela esvazia a pressões muito altas, porque a hora que ela contrai, ela não relaxa mais o mecanismo de continência, e isso vai, a longo prazo, inferindo um mau prognóstico para os rins. Para você ter uma ideia, pacientes com bexiga neurogênica de alto risco têm um risco de lesão de trato urinário superior, de perder os rins e ir para hemodiálise, etc., em torno de 70%. Então, por exemplo, você tem um paciente que nasceu com uma mielomeningocele, que foi o que você me perguntou em relação à questão congênita, um paciente que sofreu um acidente automobilístico, um ferimento por arma de fogo, e fica incontinente relacionado a uma lesão medular. E às vezes esse paciente ele é acompanhado de uma maneira onde, pelo fato de ele urinar, está tudo bem. Normalmente esse paciente usa Uripen, fica com uma fralda, vai tendo infecção urinária e a coisa vai caminhando. O importante desse paciente não é o fato de ele urinar ou não urinar. O importante desse paciente é que ele provavelmente, potencialmente, tem uma bexiga neurogênica de alto risco, que precisa ser identificada e tratada de maneira adequada, porque senão o risco de lesão renal e de trato urinário inferior a médio e longo prazo é enorme, e você pode transformar um paciente que normalmente é um paciente jovem, com um potencial produtivo enorme, num paciente com graves problemas de saúde potencialmente tratáveis e reversíveis quando manuseado de maneira adequada no tempo correto. Então isso é muito, muito importante de ser discutido.